A gente fez uma Game Jam que vai se tornar o nosso primeiro projeto publicado e também vai ser o nosso trabalho de conclusão da faculdade. Só que antes de a gente entrar mais sobre esse assunto de publicação, vamos falar um pouquinho melhor sobre essa Game Jam? No ano passado, a gente finalizou o nosso projeto 4. E como é que funcionam esses projetos aqui na faculdade? Basicamente, do 1 ao 4, tu recebe 6 meses para fazer um projeto com um tema que não é determinado por ti. A gente fez uma reunião de intenção. E também para falar sobre o projeto 4, nossos acertos e erros, que a gente chama de post-mortem, né? E fazendo essa reunião, a gente conseguiu deixar mais madura a ideia do que a gente quer fazer como um estúdio, o que a gente quer gravar e fazer como experiência. Principalmente esse vídeo aqui nasceu muito depois da reunião, sobre a gente documentar esse processo e criar uma comunidade real. Então nesse formulário de intenção tinham perguntas como qual é o seu tipo favorito de jogo, qual é o estilo de narrativa de jogo que você gosta mais, quais temas de jogos você quer explorar. E nisso a gente conseguiu chegar em algumas conclusões sobre a nossa equipe. Depois que a gente terminou de conversar sobre esse formulário, a gente já estava se planejando para o próximo projeto, para a próxima cadeira da faculdade que viria, que é o projeto 5. E esse é o último projeto da faculdade. Ele é casado junto com o 6 e leva para publicação. Casando muito com o tempo que a gente estava passando, apareceu para nós a GMTK. No dia 1, na quarta-feira, foi o dia que a gente foi revelado o tema, que é Loop. E com o tema revelado, é sempre o momento de fazer brainstorming, né? Ou como o tema loop pode trazer de ideias para a gente trabalhar dentro do jogo. Isso sendo aplicado mecanicamente ou narrativamente, contextualmente, enfim. Dá para trazer o tema e aplicar em um jogo de muitas formas. E aqui a gente teve algumas ideias. Acho que uma das ideias que mais foram reproduzidas e são mais óbvias quando tu pensa em loop é justamente o loop temporal. Espaço liminal, backrooms, tu tá preso em um lugar e tu tem que sair, tu tem que entender por que tu tá preso e escapar de lá. E a gente quis contornar um pouquinho o óbvio. Uma ideia que veio também, que não agradou muito os programadores, o que é engraçado. O loop de código, né, que é uma ideia meio batida e meio chata. Ela é muito educativa também. Não era bem essa ambientação que a equipe queria. A gente queria algo mais sério com uma ambientação mais pesada ou mais carregada. Chega o momento, então, que o Jorge ele vem com a expressão on the loop, que eu desconhecia. On the loop é estar ciente do que está sendo falado ou estar por dentro. Quando tu sabe a fofoca ou quando tu não sabe a fofoca. Faz sentido? Tendo decidido que a gente queria fazer um jogo sobre fofoca, a gente começou a brisar mais ainda em cima do tema. E nisso vem... Tipo, é Halloween, tem uma coisa que tá acontecendo no prédio, uma fofoca que tu não está sabendo, mas todo o resto das pessoas sabe. E tu indo de porta em porta, falando com os personagens, vai te dando dicas e tu vai entendendo uma história. E malabarismo. Um estilo que nos cativou muito durante o passar dos meses, no ano passado, no segundo semestre em diante, é muito o estilo Helix, que foi apresentado pra gente pela youtuber Hensley, que criou um material muito incrível falando sobre o assunto e sobre o jogo. No YouTube, a gente vai deixar o link na descrição para vocês conferirem. Isso nos trouxe uma inspiração meio... No segundo dia, a gente já tinha um desafio muito grande no colo, que era começar a prototipar e começar a fazer os toys da nossa mecânica. Então, 3 participantes da nossa equipe acabaram trabalhando nesses toys e no final do dia a gente chegou a uma conclusão. A gente vai fazer um jogo sobre embaixadinha. Brasil! Enquanto parte da equipe voltou a trabalhar no toy para trabalhar nessa questão da embaixadinha, a outra parte da equipe estava começando a fazer as experimentações com o visual, né? Então a gente foi muito pro caminho do dithering e começou a experimentar com os cenários. Show? Isso? Uhum. Então, ontem foi dia 2 e a gente
terminou de testar vários dos toys de quando a ideia ainda era malabarismo, e a gente acabou chegando numa coisa meio divertida, mas pouco escalonável com malabarismo, e a gente decidiu levar para outro lado, que é similar, que é a embaixadinha. E a gente também, o Thiago fez ontem de noite um toy da mecânica de embaixadinha. Se você quiser falar um pouco sobre o toy. O toy que a gente fez foi baseado em física e pensando que ele funcione com diferentes formatos de objeto. Uma bola vai funcionar perfeitamente, mas objetos, por exemplo, um cubo, um retângulo, isso vai funcionar diferente. E essa é uma das grandes sacadas dessa mecânica, na minha opinião, que é fazer embaixadinha com objetos diferentes. E usando esses objetos diferentes traz essa dinâmica de tu te adaptar com o formato do objeto na hora, ali, na primeira tentativa ou na segunda. E é isso, a gente fez o toy pensando em física, porque física é quase sempre muito divertido. Tem um valor de y, e aqui dentro do x tem menos vezes y. E aí aqui é a se o eixo maior, ele tem essa também output. E agora a gente tá falando, a gente tá assim, quer dizer, eu tô assim, né, o Thiago tá normal, porque a gente tava gravando os vídeos dos personagens, a gente tá aqui no estúdio, isso aí. Desde o começo a ideia inicial, caralho, falei qualquer palavra. A ambientação, a narrativa, o visual do jogo, ele é mais carregado, mais pesado, mais misterioso, Gigante. e eu acho que é interessante essa dinâmica entre duas coisas que não conversam muito entre si. Uma das inspirações para fazer essa combinação foi o Arctic Eggs, Arctic Eggs, acho que faz isso, acho que muito bem. Duas coisas, várias coisas que não tem nada a ver e fica interessante, fica instigante. O Arctic Eggs, ele balanceia, tipo, tu tá num lugar que tu não sabe onde direito, tu conversa com pessoas que falam palavras, que falam frases abstratas que não fazem tanto sentido, tu vai descobrindo a história por meio depois de se comunicar com várias dessas pessoas, e essas pessoas, o que tu tem que fazer é fritar um ovo. Tipo, fritar um ovo e um cigarro, fritar um ovo e uma lata de sardinha. Então, tipo, essa é uma das inspirações para nós, que é como eles conseguiram fazer essa dualidade funcionar tão bem, usando uma estética meio de horror, assim, meio uncanny, né? Deu, né? Do dia 3 pro dia 4, a gente começa a trabalhar em cima do processo de tirar os personagens da tela azul e transformar em assets para colocar dentro do jogo. E esse processo ele era um pouco tortuoso, mas o resultado ficou muito incrível. Então, no sábado, a gente continua a edição desses personagens. Também é o dia em que parte da equipe se reúne para fazer a gravação da parte final do jogo, da cutscene final do jogo. Também é o dia que a gente começa a atribuir personalidade a esses personagens, né? Então é o dia que a gente decide quais objetos que eles vão jogar para o player fazer a embaixadinha e que diálogos que eles vão fazer, marcando o penúltimo dia da Game Jam. Agora, indo para domingo, o último dia, é quando a gente começa a fazer a organização dos apartamentos. Que personagens vão interagir com o player primeiro e para onde cada um desses personagens vai mandar o player ir. É onde a gente faz esse balanceamento do level design. Aqui a gente tem 2 imagens para mostrar a representação de organização mental do nosso game designer que a gente precisa mostrar aqui. No domingo, a Game Jam estava marcada para acabar às 14 horas da tarde. E por um alívio muito grande, eles estenderam em 1 hora o prazo de entrega. E a gente estava numa correria muito grande. E quando a gente estava prestes a buildar o projeto, perto das 14 horas, muitos problemas começavam a aparecer. Então, quando a gente recebeu a notícia dessa 1 hora de extensão de prazo, isso foi de um alívio enorme. E isso é algo muito comum durante as Game Jams. Muitos problemas acabam acontecendo e uma lição muito grande de qualquer Game Jam que vai te ensinar é fazer builds constantes, né? Para concluir, então, esse vídeo,
falando sobre o estágio final do jogo, olha como é que ele ficou legal. Olha como é que valeu a pena tirar essa uma semana para fazer uma experimentação. A gente conseguiu atingir um nível de satisfação muito grande como equipe, principalmente por confiar no processo, por discutir bastante o que a gente está gostando e o que não está gostando, mas confiar na visão. A gente confiou muito na visão desde o começo. Tudo bem que a gente trocou a mecânica principal no meio, mas isso deu um sabor, deu um sazon muito, muito nosso. E a gente criou uma ideia muito original. A gente gravou num estúdio, a gente criou personagens esquisitos e isso foi reconhecido. Tudo bem, essa Game Jam, ela de fato, ela reconhece, ela te dá posições em hierarquia, te fala sobre a narrativa, sobre o som, sobre a arte de uma maneira geral. Mas o mais legal desse projeto foi a visibilidade que ele recebeu, porque ele chegou na Rússia. Uma streamer russa fez conteúdo sobre o nosso jogo. Ela jogou o nosso jogo inteiro. Ela testou o jogo crashou, deu problema e ela reabriu para terminar. E ver a reação dela, falando Go Grêmio, isso não tem explicação, é de um sentimento, de arrepiar o pelo, tá entendendo? Então esse projeto, ele revive esse sentimento, essa delícia de fazer jogos, essa delícia de criar experimentos e expor isso para as pessoas. De colocar a nossa cultura e apresentar para uma outra parte do mundo e ver outra pessoa reagir a isso. Tem uma coisa muito mágica nisso. Então essa Game Jam, ela nos traz uma coisa muito boa. E ela fala que a gente tem algo com potencial muito grande nas nossas mãos. E é aí que vocês têm que ficar sabendo do nosso TCC. É aí que fica o gancho para o próximo vídeo. O vídeo onde a gente vai falar sobre o nosso projeto de conclusão e o nosso primeiro projeto lançado. Se inscreve. Pera, vou pegar café. Mas não, pra quê? Agora, vai dormir. Vai dormir. Ahn, Também.